Agora vamos para a Idade Média. No período da Idade Média, a dança era muito utilizada pelos camponeses nos rituais e celebrações relacionadas aqui com as colheitas. Porém, do ponto de vista religioso, judaico e cristão, o corpo humano era visto como objeto de pecado e degradação. Então, a dança ela está relacionada a rituais pagãos. Então, como por exemplo, a dança do ventre é uma delas. No Egito, nós vimos que a dança do ventre se originou de rituais frenéticos, uma dança frenética oferecida aos deuses, egípcios. Então, devido a isso, a Igreja Católica vai proibir esse tipo de dança que vai retornar novamente somente após o fim da Idade Média. Já que, nesse período, a dança ela era uma manifestação corporal que ela era vista como pecado. Só que a Igreja ela não vai conseguir proibir e interferir no todo da dança, porque nas danças populares, entre os camponeses, ela vai se manter. Dentre elas, o destaque seria a dança carola. A dança carola, ela era realizada, então, pelos camponeses. Geralmente, essas apresentações eram muito populares no período e ela acontecia em roda. E a segunda, que também era... aqui é um exemplo. Nós temos um exemplo aqui, então, de uma iluminura retratando como que seria esse período, a dança carola. E daí temos também a tripúdium. A tripúdium já era um pouco diferente da anterior, no sentido de que não havia um contato entre os dançarinos, eles não dançavam em círculos ou de mãos dadas, tá? E essa dança era executada ao som de cantos gregorianos e ritmada, assim, geralmente com tambores e tamborins. Agora, um outro exemplo aqui. Então, eles estão fazendo esse movimento, vão fazendo a dança com o canto, só que sem ter essa formação circular. Aqui já um outro exemplo. Agora, vamos entender uma outra forma de dança desse período aqui. No século XI e no século XII, ele é marcado, na Idade Média, pela peste negra e outras doenças epidêmicas que assolaram a Europa, causando muitas mortes. Então, as pessoas desesperadas dançavam freneticamente para espantar a morte. Então, essa dança ficou conhecida como macabra ou a dança da morte. Inclusive, aqui uma cena, essa ilustração retrata mais ou menos o espírito desse período, onde nós temos aqui ao lado direito o esqueleto, só que vestido como se fosse o bobo da corte. Ele está segurando o braço da rainha, todos em volta tentam segurar a rainha, só que na outra mão ele está com a ampulheta, ou seja, o símbolo do tempo. Ou seja, a morte chega para todos, Então, quando chega a hora da morte, não tem como escapar. E outro aqui, exemplo, é uma ilustração onde a morte invade, digamos assim, a casa dos camponeses e está levando a criança, E aqui numa ilustração que foi realizada a partir de uma obra de Bruegel, onde dançarinas estão sendo carregadas e esse grupo de mulheres, elas estão acometidas pela praga. Então, elas estão tentando, acreditava-se nesse período que, com o movimento da dança, elas iriam ficar curadas. Aqui uma pintura do Bruegel, onde nós temos um outro exemplo, só que aqui é um caso mais extremo ainda, porque as autoridades dessa época obrigavam as pessoas, mesmo estando extremamente doentes, a dançarem. Então, essas duas mulheres estão sendo carregadas, que nem mal conseguem caminhar, ao som e acompanhadas de músicos, que é o som ali dos instrumentos, elas são obrigadas a praticar a dança. E era uma forma também que as autoridades acreditavam que se reunia aquele grupo e eles ficavam restritos naquele lugar, inclusive eles construíram alguns palcos para essas pessoas dançarem. Eles acreditavam que se todos ficassem somente naquele lugar, eles também não estariam disseminando a doença para outros locais, tá? Mas o ponto principal era acreditar que a dança ia espantar a doença. Com o tempo, eles perceberam que isso não acontecia, e daí pararam de obrigar as pessoas doentes a dançarem, só que a dança, ela imigra essa temática para os teatros, para os jograis.
Então, dentro das apresentações de teatro, geralmente a dança culminava lá no final, ali no inferno. Ó, então, aqui nós temos o que é chamado a barca de Caronte, né? Então, que era um cenário característico lá da Idade Média, onde as apresentações aconteciam de forma horizontal, começando ali do lado esquerdo pelo paraíso, ia pela igreja, e geralmente o seu fim culminava no inferno ou purgatório, tá? Sendo que os personagens, então, que eram tidos como pecadores, finalizavam bem ali na boca do inferno, destino ao qual estava fadado, de acordo com os preceitos católicos da época, todos os pecadores, sendo eles, então, sendo um deles a dança macabra, a dança da morte. A arte dos trovadores, já indo lá para o século XIII e XIV, vai se desenvolver, então, ela vai sair, porque ela já acontecia, os menestréis, os jograis já aconteciam nas ruas, e ela vai começar a ser apresentada nos castelos, para alegrar as festas. Então, esses artistas ensinam a nobreza a uma dança lenta, conhecida como bassedense. Ela vai ser dançada na corte. A indumentária são vestidos extremamente pesados e elas são executadas, então, pelas cortesãs, né, pelos nobres que frequentavam a corte. Geralmente, essas apresentações aconteciam em festas, né, frente ao rei, e elas eram, a sua principal característica eram danças feitas lentamente, de forma suave, e como se elas estivessem deslizando, mesmo porque não tinha como fazer movimentos mais elaborados, digamos assim, porque o figurino era muito pesado, os vestidos delas eram muito pesados. Então, esse movimento era realizado no interior das cortes, e foi quem levou foram os menestréis. Já outro estilo de dança também desse período é o otedense, só que daí era realizado lá pelos camponeses. Essas danças dos camponeses eram feitas ao ar livre, em formas de comemoração da colheita, e devido ao fato de que o figurino era bem mais leve, ele possibilitava, então, movimentos mais elaborados. E dentro desses movimentos, então, havia muito salto e giro. E nós temos aqui no Renascimento, a partir aqui do T-Dance e outro estilo de dança que vai surgir nesse período também, que é a chamada de Polonaise, são que vieram também lá, os estilos lá da dança dos camponeses. Com o passar do tempo também ele vai ir para a corte, ele vai ser assimilado pelos nobres e depois nós vamos ter a transição da dança da corte para a dança de espetáculo, que serão os primeiros balés. Os primeiros balés, então, eles serão compostos de movimentos dessa Polonaise, que foi uma dança que se originou lá na Polônia, a partir da dança dos camponeses. Então, ela vai deixar de ser de entretenimento e vai se tornar, lá no período do Renascimento, como uma dança de espetáculo, que vai ser desenvolvida a partir de danças executadas dentro dos castelos. Mas isso aqui daí já é matéria, já é um conteúdo para a nossa próxima aula, onde nós iremos abordar o Renascimento. Até lá, então.